os irmãos, podendo compartilhar a palavra. Agradeço a Deus pela oportunidade concedida. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14, verso 22 em diante. Mateus, capítulo 14, verso de número 22 em diante. Eu estive usando esse texto para ministrar. Acredito que foi aqui mesmo, mas eu quero trazer uma outra perspectiva a partir desse texto. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, vai nos dizer assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por nesta manhã nós estamos aqui reunidos com um objetivo. O objetivo de te adorar, de te bendizer, de te exaltar. O Senhor é o centro, é o foco, o Senhor é aquele que tem a primazia. Ao Senhor nós dedicamos a nossa vida. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Recebe em nome de Jesus o nosso coração rendido a Ti. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que a nossa vida ela reflita a Tua glória. Que nós possamos andar e caminhar segundo a Sua vontade, olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Nós possamos, meu Pai, andar conforme diz a Tua Sagrada Escritura, de fé em fé, de glória em glória. Que nós possamos, em nome de Jesus, desfrutar a cada dia da Sua presença, glorificando o Teu nome. Porque este é o fim absoluto, supremo de todo mundo. Louvar o Senhor e gozar da Tua presença. Meu Pai, abençoa essa mensagem, que ela fale no nosso coração, que nós possamos ser repletos do Teu Espírito Santo e possamos viver transbordantes de alegria por termos o Senhor conosco, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos, entregamos a Ti este momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque nós vemos aqui nesse texto a realidade da vida. A realidade da vida que nós vemos aqui é que os discípulos eles estão obedecendo a Jesus. Versículo 22. A seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passarem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja que Jesus aqui ele está ordenando aos seus discípulos: pegue o barco e vai para o outro lado. E mesmo eles obedecendo a Jesus, eles enfrentam as tempestades. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Mesmo que a gente esteja obedecendo a Jesus, isso não nos impede de obedecer, de passar pelas tempestades da vida. Nós não estamos isentos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33.
Ele é a nossa esperança. E eu glorifico o nome do Senhor por conta disso. Obedecer a Cristo não é garantia de ausência de tempestades, mas é a sua presença em meio a elas. E quando nós olhamos para esse texto aqui, eu gosto de pensar também no contexto. Eu quero levar vocês a pensar o que Jesus estava vivendo até chegar nesse período. Jesus, ele despede os seus discípulos porque ele queria subir na montanha para orar e ficar sozinho. Ele disse: chega, não quero mais ninguém, eu quero ficar sozinho. Quero ter um tete-a-tete com o Pai e não quero ser incomodado. Muitas das vezes na vida nós precisamos de momentos como esse, momentos de solitude, para nós olharmos para dentro de nós, olharmos para Deus e refletirmos na vida. Mas que Jesus, por que ele queria ficar sozinho? Por que ele queria ter esse tete-a-tete com Deus? Por que ele queria esse momento de solitude? Que muitas das vezes é importante que nós venhamos ter. Não estou falando de depressão, de você se enclausurar e esquecer do mundo. Não, é momentos que a gente precisa sim ficar em silêncio e realmente refletir. Nós devemos ver um pouquinho antes no contexto que ele acabou de fazer uma multiplicação de pães e peixes. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele olha para as multidões, todas elas ali sedentas, precisando de comida, e ele olha, manda todo mundo se sentar, mais de 5.000 pessoas, e depois multiplica pães e peixes para aquela multidão. Mas um pouquinho antes disso, nós vemos que nesse mesmo dia ele recebe uma triste notícia. Ele recebe a notícia da morte de João Batista, a morte do seu primo. Então imagine Jesus ele recebendo essa notícia, querendo ficar sozinho para ter esse momento a sós, só ele e Deus, e do nada aparece uma multidão de pessoas famintas que precisam de ajuda, e ele olha para aquelas pessoas, ensina elas, cura elas, dá alimento para elas, ele passando por tudo isso. Eu lembro da última mensagem que eu trouxe aqui para os irmãos, falando sobre Jeremias 29:11, dizendo que Deus, ele quer cumprir em nós a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ele quer cumprir em nós os seus pensamentos, que é pensamento de paz e não de mal, e nos dar o fim que nós desejamos. E ele fala isso para aquele povo que está em cativeiro. E aquele povo que está em cativeiro, eles deveriam fazer o que para ter isso? Eles deveriam orar pela paz da cidade, deveriam procurar prosperar, mesmo em meio a toda aquela dificuldade. Aqui Jesus ele nos ensina isso, mesmo passando pelas tribulações da vida, querendo ficar sozinho, ele não deixou o arado de lado. Ele não deixou de lado as suas responsabilidades. O professor estava em sala falando sobre um contexto completamente diferente, mas me veio a memória agora. Ele falou que teve um amigo dele, esse amigo dele, não sei se era ele ou o amigo dele, foi para uma festa de casamento. Mas antes de ir para essa festa de casamento, tinham entrado na casa dele e roubado alguns bens dentro da casa dele. Ele chegou em casa, viu essa casa roubada, seus bens que tinham sido levados, ele olhou tudo aquilo, se arrumou, foi para o casamento, prestigiou o noivo e a noiva. Quando ele estava indo embora, o noivo perguntou: por que você está indo? Ainda está cedo. Não, eu preciso ir, mas para onde você vai agora? Estou indo para a delegacia. Mas para a delegacia, o que você vai fazer lá? Preciso abrir um boletim de ocorrência, porque antes de eu vir para cá, entraram na minha casa e assaltaram ela. Mas por que você veio para cá? Porque eu tenho um compromisso contigo, para que estar aqui e aqui eu estou. Nos dando um exemplo, esse mesmo exemplo que Jesus nos dá aqui. Mesmo querendo estar sozinho, mesmo estando ali passando por um momento difícil, com a morte do seu primo João Batista, ele ainda atende aquela multidão, olha para elas como ovelhas que não têm pastor e cura e ama a cada uma delas. Então Jesus, ele, com todo esse contexto, manda seus discípulos para o mar, eles enfrentam a tempestade lá, porque mesmo que nós estejamos obedecendo a Jesus, nós não estamos isentos de passar pelos problemas da vida. Mas Jesus ele aparece no meio do caos para nos ensinar uma lição de fé e confiança nele. Versículo 23 vai dizer: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Muitas das vezes nós precisamos desses momentos de solitude
para nós olharmos para dentro de nós, refletirmos, nós chorarmos na presença de Deus. Quando Jesus ele fala sobre a oração no secreto, fechar a porta do seu quarto, que ali o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. É uma experiência profunda que nós devemos ter com Deus, cada um de nós, nosso particular. Isso não exclui a necessidade de nós orarmos em família, de nós orarmos como igreja, juntos, unidos, como uma comunidade de fé. Mas é importante nós termos esses momentos de solitude, para que nós venhamos ter raízes e comunhão com o nosso Deus. Eu gosto de pensar que culto, quando nós nos reunimos aqui, não é simplesmente o pregador que vem trazer uma mensagem ao nosso coração. Não. Nós não estamos aqui nos abastecendo para nós vivermos a nossa semana. Não. Nós estamos aqui nos reunindo para cada um de nós compartilharmos daquilo que nós já fomos cheios durante a semana. Essa é a realidade. Paulo, quando ele vai falar sobre culto, ele diz: um de vocês traz salmos, outros traz cânticos, outros revelação. Ou seja, cada um vem das suas casas cheios para compartilhar. Nós não estamos aqui para ser cheios, nós estamos aqui para compartilhar. E essa consciência que nós precisamos ter. Nós não estamos aqui para recarregar as nossas baterias. Bateria que precisa ser recarregada é bateria velha. Sabe quando você vai pegar um carro e fica não pega? Precisa da carga para poder pegar? Você não é assim, meu irmão. Você é bateria nova. Você tem que dar na partida e pegar e sair voando. Aleluia! Deus é bom. Então, creia nisso. A gente vem para cá para compartilhar. Venha para cá cheio. Que a sua semana ela seja repleta da presença de Deus. Não seja um dia na nossa semana que nós venhamos estar aqui, não, agora vamos me encher do Espírito Santo. Aleluia! Você sai daqui cheio, sim. Mas você precisa continuar cheio durante a semana. Continuar cheio durante as suas atividades. Transbordar de Deus em todo momento. Então Jesus ele estava buscando esse tempo a sós com o Pai. E ele ficou lá até a tarde. E nós precisamos entender que Deus, Ele sempre está olhando por nós. Jesus, Ele intercede por nós. Jesus estava em cima da montanha, mas Ele não esqueceu dos seus discípulos. Romanos capítulo 8, verso 34. Gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos. Romanos 8, 34. A palavra do Senhor vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu irmão, você não está sozinho. Jesus intercede por você. Ele olha dos céus as suas necessidades, as suas agonias, as suas angústias. Olha para o Pai e diz: eu sei que essa pessoa está passando. Eu passei os sofrimentos que ela está passando. Eu morri na cruz por ela. E Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Mesmo quando a gente está lá no meio do mar, com o nosso barco, sofrendo pelas tempestades da vida, Ele está intercedendo por nós. Às vezes o céu ele parece... Eu já trouxe essa reflexão, né? Parece que está silencioso, mas Jesus está intercedendo por nós. Às vezes o sol ele não aparece por conta das nuvens, mas você tem certeza que Ele está lá, tá? Assim também é a nossa fé em Jesus. Nós podemos não ver Ele, podemos não sentir Ele, mas nós temos certeza que Ele está ali, intercedendo por cada um de nós. Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos. Versículo 24 vai continuar dizendo: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. O apóstolo João ele vai nos dizer no capítulo 5 de João, capítulo 6 de João, ele vai dizer que eles estavam a 25 ou 30 estádios de distância da terra.
Esses 25 ou 30 estádios são mais ou menos 5 ou 6 quilômetros que eles estavam da orla. Imagina, eles estavam lá no meio do mar, onde o mar era mais revolto, onde a tempestade era mais severa, onde eles estavam, como diz aqui, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles já estavam na 4ª vigília da noite, se eu não me engano, quem nos fala isso é Marcos. Ou seja, eles estão ali bem entre as 3 e 4 horas da madrugada. E Jesus, ele sai de onde ele está e vai até os seus discípulos. E o versículo diz, versículo 25: na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Qual que era o maior problema dos discípulos naquele momento? A tempestade e o mar revolto. Sabe o que eu aprendo com isso? Que aquilo que nos causa medo e espanto, Jesus pisa por cima disso. O que é que te causa espanto, temor? Hoje, qual que é a tua maior preocupação? Se eu perder minha fonte de renda, Jesus, ele é maior que isso. Minha saúde, se eu perder minha saúde, Jesus, ele é maior que isso. Meu porto seguro te tira a paz. Jesus é maior que isso. A incerteza do futuro, Jesus, ele é maior que isso. Jesus, ele tem um nome sobre todo nome. Doença, miséria, solidão, tristeza. Jesus tem um nome sobre todo nome. Ele pisa sobre aquilo que nós temos mais medo. Aquilo que nos aflige, Jesus, ele pode dominar. Ele pisa sobre aquilo que pensamos que vai nos afundar. Deus não livra sempre da tempestade, mas nos encontra no meio dela. Eu acho que eu já trouxe aqui uma ilustração falando sobre o general, que ele quer buscar a filha dele. Ele pede para o cabo pegar o carro e levar eles até onde a filha dele está no colégio. E quando eles estão no caminho, eles pegam uma tempestade. Vocês lembram disso? E quando eles estão indo, a tempestade vai ficando cada vez mais forte, até o ponto deles não conseguirem chegar um palmo na frente do carro. E o cabo olha para o general e fala: a gente tem que parar aqui? Não, continua. E eles olham várias pessoas parando no acostamento, até que chega no final da tempestade e eles continuam com o tempo limpo. Quem já foi estrada aqui já viu isso várias vezes, né? E o general olha para ele e diz: agora você pode parar. E muitas das vezes é isso, nós paramos no meio do caminho, no meio da tempestade, onde está mais difícil, e ali ficamos andando que nem o povo de Israel, em círculos. Os discípulos pensavam que era um fantasma, no verso 26. Os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quando deixamos o medo dominar, podemos perder a sensibilidade espiritual e enxergamos tudo de forma distorcida. Que nem eu comentei esses tempos atrás sobre a bateria. A bateria antigamente era do demônio, né? Hoje em dia não é mais, né? Porque a gente quebrou os trilhões, agora é nosso. Não, ele que compra dele, a minha não é. A gente pensava a mesma coisa da televisão, pensava a mesma coisa do rádio, pensava a mesma coisa da guitarra. Cara, eu fico maravilhado quando eu vejo o Thiago tocando na igreja. A internet, então, misericórdia. Irmã, se você usar o Instagram, o mármore do inferno está queimando. Às vezes a gente atribui o desconhecido tudo ao inimigo. Nós temos medo porque nós não conhecemos. E quando chega algo novo, nós repudiamos. Hoje a gente estava falando sobre pregar sentado, né? Muitas das vezes nós repudiamos porque nós não conhecemos. Nós excluímos porque nós não analisamos, não vemos as virtudes daquilo.
Todos esses exemplos que eu dei, eles são amorais. Depende da maneira como é usado. A Bíblia, ela não é moral, ela tem moral sim, né? É a palavra de Deus, mas tem gente que consegue distorcer isso aqui e usar para o mal. Então, foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles olharam para Jesus e viram um fantasma, algo diferente, algo novo, muitas das vezes escandaliza, é difícil, não é fácil de lidar. E por isso nós precisamos estar em intimidade com o Pai, sem preconceitos, para podermos ver aquilo que Jesus está fazendo à nossa volta. Jesus estava andando por sobre o mar, por sobre aquilo que preocupava os discípulos. E isso deve nos encorajar também. Olhar para os nossos problemas, aquilo que nos vem ao nosso redor, e procurar as soluções que Deus ele coloca muitas das vezes à nossa disposição. Mas por conta do nosso preconceito, nós olhamos, não. Acho que não vai dar muito certo daí não. Será? Será? Claro que se nós analisarmos de uma maneira correta e não for de Deus, então que chuta para onde, né? Enfim. Versículo 27. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos tiveram medo e gritaram. O povo, quando vê alguma coisa nova, já grita, né? Misericórdia, está amarrado! Expulsa da igreja! Mas Jesus, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus ele se apresenta aqui, quando ele diz sou eu, ou eu sou, ele está declarando a sua identidade como Deus. Quando Moisés perguntou para Deus, quando o povo me perguntar, o que eu vou dizer para o povo? Quem é o Senhor? Você vai dizer, eu sou o que sou. Eu sou te enviou. E ele usa essa mesma expressão para falar aos seus discípulos. Eu sou. Não tenho medo. A palavra de Deus ela nos afirma categoricamente em todas as circunstâncias da nossa vida. Não tenha medo. Não tenha medo. O verdadeiro amor ele lança fora todo medo. O medo, a insegurança. Vamos mudar um pouco o assunto, a timidez. Nada disso pode ser empecilho das pessoas ouvirem o Evangelho de Cristo. Deus ele quer nos usar para proclamar a sua palavra. Por isso, não tenham medo. Em meio às suas dificuldades, não tenha medo. No meio das tempestades da vida, não tenha medo. Não vou perguntar a idade de vocês, mas quantas tempestades vocês já passaram na vida? E eu gosto dessa palavra, passar. Porque ela dá a ideia de que você vai chegar do outro lado. Você vai concluir, você vai terminar. Muitas das vezes nós passamos por alguns problemas que são de uma semana, um dia, alguma hora. Alguns são de alguns meses, outros são alguns problemas de alguns anos. Mas passa. Uma hora passa. E conversando com um rapaz ontem na Missão Gênesis, ele trabalha com moradores de rua da própria Missão Gênesis. Ele falou assim, olha, eu amo o que eu faço, né, evangelizar, levar a palavra de Cristo, mas eu vejo que com os adictos de drogas não é o meu foco, não é o meu chamado. O meu chamado é com o pessoal ribeirinho, né, da cidade dele, pessoas simples, que muitas das vezes tem que andar quilômetros para conseguir um balde de água. Que a água que nós lavamos roupa aqui, muitas das vezes é a água que eles bebem. Aquele povo, eles quando se convertem, se entregam a Cristo, eles não têm todas as parafernálias que nós temos. Mas quando eles se entregam a Cristo, eles realmente têm essa compreensão de que muito dificilmente a realidade deles vai mudar aqui nessa terra. Mas eles vivem com a perspectiva, com a esperança de que no céu vai ser melhor. Então,
Os problemas que nós passamos pode ser de algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, a vida inteira. Mas a esperança da Nova Jerusalém, a cidade celestial que nos espera, é muito maior que isso. Lembro das palavras de Paulo, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E eu louvo o Senhor por conta disso. Ele diz: eu sou, não tenho medo. Não tenha medo. Você vai passar por dificuldade. Aí tem jovens, nós somos jovens, rapaz. Você vai passar por tanto perrengue na vida. Mas tenha de bom ânimo, Jesus está contigo. É verdade. A gente não está livre de passar pelos problemas da vida. Quando vocês forem casar, vai ser tudo uma maravilha. Eu já estou até pensando nisso quando for a minha vez, né? Mas quando estiver lá dentro, vocês vão ver a realidade. Vão ter que decidir amar. Porque vocês vão conhecer no íntimo a pessoa que vocês escolheram. Realidade. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Sou eu. Não tenho medo. O medo é vencido quando lembramos quem está conosco. Isaías 43, 2. Vamos acompanhar Isaías, capítulo 43, verso número 2. A palavra do Senhor vai nos dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Se eu não me engano, no final de Marcos, aqui é promessa para crente, tá? Versículo 16, capítulo 16, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Glória a Deus! Nós lembramos de Paulo quando ele esteve numa das ilhas, acho que Creta, não lembro o nome da ilha, não vou arriscar, onde ele foi pegar os gravetos, se não me engano, e uma cobra o mordeu. Vocês lembram disso? Todo mundo pensou: ele vai inchar, ele vai morrer. E ele sacudiu o negócio e continuou, vida que segue, vamos embora. O pessoal ficou olhando: não pode ser, cara, tá de brincadeira. O mar não quer que ele viva, a cobra morde e o cara não morre. E acharam que ele era um Deus. É para crente. Se alguma coisa mortífera beber, algum animal peçonhento te morder. Versículo 28. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Rapaz, esse Pedro era um homem corajoso, hein? Eu tenho uma pequena desconfiança que João não gostava dele, não. Eu acho que João não gostava dele, porque a mesma passagem lá, ele falou que todo mundo ficou tranquilo no barco, ninguém fez nada, somente Jesus veio, entrou no barco, ficou tranquilo. Mas aqui diz que todo mundo gritou, ficou com medo, só Pedro disse: não, deixa que eu vou daqui, qual que é, Jesus? Deixa eu ir junto contigo. E nós vemos essa impossibilidade de Pedro. Nós vemos Pedro sendo esse cara que se coloca à frente, mas muitas das vezes nós olhamos para Pedro, que teve essa coragem toda, vemos ele afundando depois, e nós olhamos: olha lá Pedro, foi tão machão, mas agora está lá afundando.
Mas nós esquecemos que ele também foi o único que pôde voltar nos braços de Jesus para dentro do barco. Muitos às vezes têm coragem de sair da caixinha, de fazer as coisas que realmente acreditam que precisam ser feitas, afundam, passam por certas situações na vida e a gente como crente critica. Olha, tá vendo lá? Ó. Tentou fazer isso, tentou fazer aquilo, deu com a cara no muro. Mas a realidade é que só ele teve a oportunidade de voltar com Jesus lado a lado para dentro do barco. E ele disse, vem. Jesus disse para ele, vem. A fé nos leva a viver coisas que são impossíveis. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Já pensou você andando por cima das águas? Sem ter vidro embaixo. Você já viu aquela... Tetioso, sabe? Tetioso tinha um vidro por baixo, lá as pessoas andavam por cima das águas. Eu estou falando disso. Você realmente andar por cima das águas. Realmente viver milagres extraordinários. Deus, Ele quer nos fazer andar de fé em fé. Conquistando o possível. Se a gente serve a um Deus que nunca perdeu uma batalha, por que muitas das vezes a gente anda em círculos? Às vezes eu me sinto andando em círculos, sabe? Às vezes, sabe, eu não vou abrir o coração com os irmãos aqui. Às vezes eu tenho aqueles pensamentos, não, vou chutar o pau da barraca, vou chutar o balde. No bom sentido. Às vezes tem certas coisas que a gente acredita no nosso coração que a gente tem que fazer, mas aos olhos do mundo vai parecer loucura. E se eu fizer isso, vão me criticar, o que vão pensar? E acabamos não fazendo. Pedro, ele já teve essa atitude. Eu vou. Muitas das vezes nós precisamos disso. Sair da nossa zona de conforto, de dentro do barco. Sair dessa... Porque a gente, muitas das vezes, a igreja também, às vezes ela faz isso, ela nos acomoda. E muitas das vezes, o que Satanás quer não é te levar para um bar, não é te levar para uma boate. Muitas das vezes, Satanás, ele não quer te levar para uma prostituição, separar seu casamento. Às vezes ele só quer que você fique morno, que a gente fique morno. E isso é um perigo. Porque muitas das vezes nós estamos confortáveis dentro da nossa igreja, mas não estamos agradando a Deus. Então precisamos realmente olhar para isso e muitas das vezes sair da nossa zona de conforto. Dizer, Senhor, eu vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Isso é particular de cada um, tá? Estou falando aqui que você tem que fazer ou deixar de fazer. Acredito que no coração de cada um aqui alguma coisa arde. Eu tenho no meu coração algo que arde. Por amor ao Evangelho. Mas Pedro, ele teve essa fé que levou ele a viver coisas impossíveis. Pedro, ele responde à voz de Jesus. Ele não anda sobre a água, mas sobre a palavra de Jesus. Vem. A fé não é caminhar por lógica, é caminhar por confiança na voz do Senhor. Pedro, no versículo 30, ele vai afundar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ele, quando saiu do barco, começou a andar, ele começou a olhar para os problemas, começou a olhar para as vozes, começou a olhar para a tempestade, e ele teve medo. Muitas das vezes não é isso que acontece. Quando a gente tem um projeto, não, eu vou fazer assim, eu já decidi, e está tudo certo na minha cabeça, vai dar certo. Quando você conta para alguém, a pessoa fala, não é assim. Para os mais jovens é bom escutar isso, tá? Eu falo para mim, é bom escutar porque eu dei umas caras no mundo já. Mas tem certas vezes que a gente conta, a pessoa fala, não é assim, você já... então deixa pra lá. Não é assim mesmo. Pedro, ele olhou para a força do vento, em vez de continuar olhando para Jesus, para o seu foco.
Muitas das vezes o nosso foco, a gente coloca em Jesus, está lá, está firmado, não é isso que Ele quer que eu faça, eu tenho certeza, convicção. Mas quando eu falo para alguém, será que é isso mesmo? Deixa eu falar. É ou não é? É a realidade da vida, eu falo porque é o que eu vivo também. A gente tem que falar a verdade, não adianta trazer uma mensagem aqui, falar coisas importantes da Bíblia, que fazem respeito à nossa vida cristã, mas que não vai mudar nada. Entende? Eu posso pregar aqui, coisa que é importante, eu quero ser professor de teologia, e minha área principal vai ser escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, Apocalipse. Muito importante falar aqui sobre a besta que emergiu da terra, a besta que emergiu do mar, a grande prostituta, a meretriz, os 7 montes, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Tudo isso é importante. Mas se a nossa prática continuar muitas das vezes do mesmo jeito, nós precisamos revolucionar a nossa vida cristã. Como? Já até daqui aquela... Mas eu estou falando coisas que a gente viu. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Coisas que já eram para ter sido colocadas em prática. Como que não estaria se eu não tivesse feito aquilo? Já era para mim estar lá na frente, voando. Eu ainda nem comecei. Muitas das vezes nós pensamos isso, porque nós não temos coragem de sair do barco. Se eu tivesse construído aquele projeto, tivesse desenvolvido, ele já estava sendo realizado, já estava gerando resultado. Mas o que vão pensar de mim? Acabamos continuando fazendo as mesmas coisas por aquilo que a sociedade pensa. E começando a submergir, quando os problemas vêm, ele fez apenas uma oração. Jesus, muitas das vezes, ele não precisa de ponto. Senhor, meu Deus, maravilhoso, majestade, sentado nas alturas, aquele que habita no alto, sublime trono. Muitas das vezes não é isso que ele precisa. Às vezes o que ele precisa é dizer aqui, a oração mais rápida da Bíblia. Salva-me, Senhor. Às vezes a gente não tem nem força para clamar. As ondas já estão vindo, já está em cima, já não aguento mais, já vive muita água. Salva-me, Senhor. O Senhor, Ele pode nos resgatar. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que teu foco não se manteve em mim? Por quê? Eu olhei para o vento, olhei para o mar, olhei para a tempestade. A gente tem que olhar para o prêmio da nossa soberana vocação, aquilo que está guardado nas alturas. Nossos olhos têm que brilhar por isso, pela nova Jerusalém. E quando Jesus olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu lembro das comparações que Jesus faz com fé. Ele diz que a fé é semelhante ao grão de mostarda, que sendo a menor semente entre as hortaliças, quando plantada ela cresce e dá fruto. Mas quando eu olho para o grão da mostarda, a gente pode ver não somente o tamanho dela, por ser pequeno, mas Jesus também fala como um grão de mostarda. Ou seja, ele é pequeno, mas você não consegue quebrá-lo. Então a nossa fé ela tem que ser firme como um grão de mostarda. O grão de mostarda também, ele é um grão que depois de semeado, ele cresce rapidamente e se espalha. A nossa fé também precisa ser assim. Ela precisa germinar e dar frutos rápido. A gente não tem tempo para perder. Nossa vida é muito rápida. E tudo isso para entesourar tesouros no céu. Mas uma terceira característica também é que a semente do grão de mostarda, ela não se mistura. Ela se mantém imaculada mesmo em meio a outras hortaliças. A nossa fé ela tem que ser pura, não pode se misturar com outros tipos de vãs doutrinas. Então Jesus olha para Pedro e diz: homem de pequena fé.
Por que você duvidou? Por que a sua fé não foi firme? Por que a sua fé não floresceu? Por que a sua fé se misturou com o medo? Por isso você começou a afundar. Então, os dois, ambos, sobem para o barco e o vento cessa. E o versículo 33 vai dizer: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Eu lembro da outra passagem que Jesus acalma o mar, vocês lembram disso? E eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que abriu o mar vermelho? Quem é este que fez os céus, a terra, as estrelas, todo o cosmos? Quem é esse que nos criou com tamanha perfeição? Quem é este? Verdadeiramente este é o Filho de Deus. É Ele quem nos manda numa certa direção e não nos livra de passar por tempestades, mas nos encontra no meio delas. É esse Filho de Deus que nos constrange a sair do barco, mesmo que muitas das vezes nós guardamos esse sonho somente para nós. Sufocamos os talentos e os tesouros que Deus colocou dentro de nós. E Ele nos convida: vem para fora, saia da sua zona de conforto, vamos realizar juntos aquilo que já há tempos está guardado na gaveta. Vamos! E Jesus, Ele nos convida a deixar nossa zona de conforto para viver aquilo para o que Ele nos tem chamado. Mas nós não podemos reparar na força do vento, nas ondas contrárias. Eu comparei muitas das vezes as palavras de desânimo que às vezes são lançadas, mas tudo aquilo que pode nos tirar do foco daquilo para o qual Cristo nos chamou. E mesmo que em meio às dificuldades nós comecemos a afundar, a oração mais rápida da Bíblia já existia uma mão estendida: salva-me, Senhor. A mão dele já estava esticada para ele. E podemos também, ao final de tudo isso que nós passamos, nós declararmos com louvor e júbilo a Deus: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Podemos contemplar a sua glória nas dificuldades, mas também na realização daquilo que Ele colocou no nosso coração. Essa é a minha fé, minha esperança. Quero fazer algumas considerações finais aqui, que eu tinha anotado. Em que área da nossa vida que nós sentimos que nós estamos afundando? Nós precisamos, Senhor, misericórdia. Será que o seu medo está falando mais alto do que a voz de Cristo nesta área? São pontos para a gente refletir. Como discípulos, se nós sentimos que Jesus, Ele não está no barco e Ele está distante, nós devemos lembrar: Ele está intercedendo por nós. Mesmo que o sol não apareça por conta das nuvens, nós temos a certeza de que Ele está lá. Creia que o Senhor está intercedendo por ti. Se você sente que você está afundando, o Senhor Ele já estendeu a mão. Se você está olhando mais para o vento do que para Jesus, hoje é o dia de mudar o foco. Hoje é o dia de olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé. Eu louvo o Senhor por conta disso.